Hoje é a segunda reflexão da série Iavé, os nomes de Deus. No domingo passado, nós conversamos sobre Iavé e o significado do nome Iavé. E nós falamos que Iavé, onde Deus, na verdade falamos sobre Jesus, o anjo do Senhor, onde se mostra a Moisés por meio de uma sarça, de uma planta que pegava fogo e não virava cinza. E Moisés, em um plano de incerteza, de dúvida, de insegurança, pergunta para Deus: o que direi aos israelitas e ao faraó? Quem sou eu e quem é o Senhor? Então Deus se revela e diz: diga ao povo que eu sou o que sou, lhe enviou. Iavé o enviou. Iavé quer dizer eu sou o que sou. Nós falamos que Iavé, eu sou tudo o que você precisa. Iavé, Deus é tudo o que você precisa. E o que nós falamos na semana passada é que Deus nos conhece pelo nosso nome. Todo nome tem um significado, e falamos que mais a cultura judaica, talvez você não tenha a mínima ideia do que significa o seu nome, talvez pesquise essa semana, não sei se você vai gostar do significado, mas pesquise. Mas nós somos identificados por um nome, eu me chamo Sandro, é meu nome, é minha identidade como meu nome. Mas o que falamos é que como nós somos conhecidos pelo nome, hoje pela manhã nós apresentamos alguns novos membros e faremos isso ao final do encontro, aqueles que não estavam aqui pela manhã. Mas alguns irmãos hoje aqui eu não sei o nome. E se eu não sei o seu nome, então de alguma forma eu não te conheço de fato. Então quando Deus se apresenta com o seu nome, eu sou o que sou, Iavé, e temos Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Shalom, Jeová. Deus se apresenta com seus nomes para também nós o conheçamos. Deus só não quer nos conhecer, mas Deus quer que nós o conheçamos. E também observamos que, embora um nome me defina, nenhum nome define quem Deus é. Deus não é só Deus de cura, Deus não é só Deus de milagre, Deus não é só Deus de paz, Deus não é só Deus conosco. Um nome não define quem Deus é. Deus não pode ser resumido em um nome apenas. Então, domingo passado falamos sobre Iavé, Deus é tudo o que precisamos. E hoje, na segunda reflexão, nós falaremos sobre um outro nome de Deus, que é Iavé Nissi. Alguns conhecem como Jeová Nissi. Iavé Nissi, que significa o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é o meu estandarte. Falando aí sobre já quase véspera de carnaval, aonde na Sapucaí vão estar muitas escolas de samba, com seu estandarte para cima, levantando a sua bandeira. Eu sou do Porto da Pedra, eu sou da Mangueira, eu sou do Salgueiro, eu sou daqui. Jeová Nissi, Iavé Nissi significa Deus é a minha bandeira, Deus é o meu estandarte. E hoje, antes de nós lermos o texto bíblico, deixa eu situar você sobre o que nós vamos ler. O povo de Deus ficou ali preso por mais de 400 anos no Egito. Deus então ouve a voz do povo, o clamor do povo, lemos domingo passado, comissiona Moisés e o envia para libertar o povo do Egito. Então as 10 pragas acontecem, Faraó de mau grado libera o povo e agora o povo está depois do Mar Vermelho em caminho de Canaã. O povo agora está livre. Não é mais escravo, há liberdade para o povo de Deus. Mas vai dizer o texto que nós vamos ler que pouco tempo se passa de liberdade e Israel agora encontra ou é atacado por um povo chamado os Amalequitas. Quem eram os Amalequitas? Eles eram os valentões do deserto. Já teve assim no colégio, época de infância? No seu colégio tinha valentões que incomodavam você? Eu tinha. Como eu falei no passado, eu era um adolescente raquítico, magrelo, mas muito magro. E qualquer um achava que valia a pena tirar sarro comigo, porque no final teria vantagem. Todo colégio tem um valentão. Toda família tem um valentão. Os amalequitas eram os valentões. Mas chegou uma época que Deus me deu graça e favor, já naquela idade de 10 anos, 11 anos. Pasmem, eu me lembro até hoje, são memórias de infância. Morava eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, nem sei se o meu irmão mais novo, Dudu, já existia. Mas morava aqui no Pita, povo aqui do Barro Vermelho, Pita. Estudava no colégio Pimentinha. Quem conhece Pimentinha aqui? Alguém conhece Pimentinha? Ih, rapaz, ó! Estudava no Pimentinha. Eu tinha uns 7, 8 anos de idade. E tinha um valentão no colégio.
E naquela briga de criança, que você não tem mira, você não sabe onde você quer acertar. São só mãos e braços que rodam e vão. Cheguei em casa com o olho roxo. 9 anos de idade, no máximo 10. Minha mãe quase me deu uma coça por isso, né? Vai apanhar, porque brigou e apanhou. E eu me lembro que naquela época eu fiz amizade com um garoto parrudinho da minha sala. O nome dele era Anderson, soltava judô. Então eu me favoreci dessa amizade. Então ele me encontrou no colégio seguinte com o olho roxo. O que aconteceu? Falei, rapaz, tem uma briga ontem com o fulano. Eu sempre tive inimigos no colégio. Todas as séries eu tinha inimigos. E contei a história para ele, o que ele fez? Não, papai ficar assim não. Quem foi? Vamos lá. Cheguei pro garotão, né, gente, 10 anos de idade. Falei, meu irmão, a briga de ontem aqui, ó, meu olho roxo, tá aqui, ó. Aqui, meu amigo agora aqui, ó. Vamos brigar de novo. Sei que meu amigo no final lá fora deu um sacode nele. Mas nós temos sempre valentões na nossa história. Israel no deserto encontrou os amalequitas que eram os valentões. Por que valentões? O povo de Israel estava simplesmente sorrindo e alegre porque estava livre. E agora vem um outro povo, uma outra cultura, simplesmente atacá-los por nada. Talvez para assaltarem, porque saíram do Egito ricos, com ouro e pedras preciosas. E aí se dá então na Bíblia a primeira batalha do povo de Deus reunido de Israel. A primeira luta de um povo livre. Então abra comigo a sua Bíblia, Êxodo 17, do versículo 8 ao versículo 11. Êxodo 17, do 8 ao 11. Quando os israelitas estavam ainda em Refidim, esse ainda quer dizer, tipo, acabaram de sair do Egito. Estavam ainda em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés então ordenou a Josué, Josué, escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. E amanhã, disse Moisés, eu ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Ur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. Versículo 11. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Até aqui. Então a dinâmica é uma primeira guerra do povo de Deus, de fato com espadas e escudos ou ferramentas da época. Então Moisés fala, Josué, pega uma equipe, pega gente valente, vai para a batalha, que eu vou subir a colina, eu, Arão e Ur, e lá eu vou erguer o cajado de Deus. O texto diz, quando Moisés erguia e levantava o cajado, gol de Israel. Quando Moisés abaixava o cajado, gol dos amalequitas. O texto vai dizer, levantava as mãos, vantagem para Israel. Abaixava as mãos, vantagem para os amalequitas. E assim se deu a dinâmica, você vai ver que de um dia inteiro acontecendo isso. Os israelitas saíram do Egito, lembrando, com ouros e pedras preciosas. O que lemos aqui, um mês atrás, sobre o tabernáculo, é que quando o povo vai sair do Egito, Deus dá a palavra a Moisés, fale para o povo pedir itens para os egípcios. E os israelitas que eram escravos dos egípcios, disseram assim, olha, Deus mandou que nós pedíssemos a você ouros e pedras preciosas, talvez esperaram um não. Mas o que eles fizeram? Eles deram. O que falamos que foi o favor de Deus sobre o povo de Israel. O povo escravo saiu de lá rico. E foi isso que Deus deu a ele, esse favor que Deus pediu no deserto para que eles ofertassem para construir o tabernáculo. E preguei sobre isso aqui no mês passado. Observe, o povo escravo recebe o favor de Deus e agora está livre. E em pouco tempo de liberdade, eles encontram alguns inimigos. Isso nos diz que o favor de Deus sobre a sua vida vai criar inimigos no seu caminho. Porque nem todo mundo vai comemorar com você o que Deus está fazendo na sua vida. Às vezes, quando Deus nos abençoa, às vezes, quando Deus dá o seu favor para nós e por nós, pessoas se levantam como inimigos. Não levante a mão quem já experimentou ou hoje experimenta. Viver da parte de Deus, favor. Deus abençoou, Deus providenciou,
Deus fez algo e você se alegrou com um povo em liberdade, mas algumas pessoas não comemoraram com você. Pelo contrário, sondaram seus inimigos. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, costumo dizer para algumas pessoas, que amigos de verdade não são aqueles que choram a sua dor. Sabe por quê? Quando você sofre, até os seus inimigos se compadecem de você. Amigo de verdade é aquele que comemora as suas vitórias. Amigo de verdade é que celebra com você as suas vitórias, mesmo ele não tendo as alcançado. O povo estava sofrendo inimigos porque Deus havia sido favoráveis para eles. Mas era a primeira batalha dos israelitas. Por que a primeira batalha? Porque lá no Egito eles não lutaram. Lá no Egito foi Deus quem enviou as pragas. Lá no Egito foi Deus quem abriu o mar. Deus havia feito tudo. Mas chegou agora em tempo de liberdade e Deus quis que eles lutassem. Deus não os abandonou, mas Deus quis que eles empenhassem a espada e o escudo. O que nos diz que algumas vezes Deus vai lutar por nós, mas algumas vezes Deus quer fazer coisas através de nós. Algumas vezes Deus vai fazer por nós e nós nem mesmo levantaremos as mãos, mas algumas vezes Deus vai preparar para nós experiências e momentos para nós lutarmos e através da nossa luta Ele mostrar o seu nome e a sua fidelidade. Ou seja, algumas vezes Deus vai te dar um favor sem esforço algum, mas algumas vezes Deus vai permitir que você lute, Deus vai desejar que você lute, que você se esforce, que você se empenhe, que você tenha uma experiência da fidelidade de Deus enquanto você luta. Agora o povo tem que empenhar a espada e o escudo e agora eles têm que lutar. Moisés então chama Josué para ir para a batalha e Moisés sobe ao monte. Interessante aqui que havia uma relação direta interessante entre o que acontecia com Moisés na colina e entre o que acontecia com Josué no vale de batalha. O que nós lemos é, Josué levantava o cajado de Deus, o povo começava a ganhar. Ele abaixava o cajado de Deus, o povo começava a perder. Ou seja, havia uma relação direta entre a colina e entre a guerra no vale. Enquanto Moisés levantava o cajado, as coisas aconteciam. Para nós hoje, 3 coisas, se quiser, como sempre digo, tome nota. A primeira delas, quando as coisas ficam difíceis, todos nós levantamos algo. Quando a guerra se instalou, quando a crise se instalou, quando o ataque chegou, Moisés subiu e levantou o quê? O cajado de Deus. Sempre que chega uma crise, sempre quando estamos em momentos difíceis, nós costumamos sempre levantar algo. Como assim, pastor? A pergunta que eu faço é, quando você está passando por alguma dificuldade, o que é que você levanta? Não sei, eu vou te dar hoje 4 coisas que geralmente nós levantamos em tempos de dificuldade. A primeira delas, preocupação. Quando vivemos coisas difíceis, nós tendemos a elevar e levantar a nossa preocupação. E ficamos preocupados. O que vai acontecer? Como isso vai terminar? Como eu vou passar por isso? E ficamos extremamente preocupados. E observe que a preocupação é o contagioso. E a preocupação tem seu significado pré-ocupação. Você ficar ocupado previamente com coisas que nem aconteceram ainda. Pesquisas revelam que apenas 1% das coisas que nós nos preocupamos, de fato acontecem. Vou repetir. Pesquisas revelam que 99% das coisas que você se preocupa, nem mesmo vão acontecer. Então, por isso que é pré-ocupação. Eu ficar ocupado em minha mente, meu coração, de forma prévia, precoce, com coisa que nem aconteceu, talvez nem aconteça. Agora, observe que numa cultura que vemos hoje, há o que eu chamo de instigadores de preocupação. Quantos aqui participam de grupo do WhatsApp? Levante a mão. Todo mundo quase. São os instigadores de preocupação. São os famosos vídeos de conspiração. Você recebe no seu grupo do WhatsApp? É o tal do, tá sabendo? Gente, assiste esse vídeo. Aí começa. Por exemplo, começou agora vacina infantil. Olha, não vacinem as crianças.
Porque uma criança, lá não sei aonde, no século tal, do rei fulano, eu não sei o que, morreu de vacina. Aí começam os conspiradores, os instigadores de preocupação. Gente, olha, não coma banana com cachos apenas com 6 bananas. Porque eu fiquei sabendo que se o cacho tiver 6 bananas ou menos, está matando gente. Eu estou inventando, tá, gente? Mas talvez exista. São os vídeos. Gente, assista isso, tem que saber. Olha, cuidado, porque estão dizendo... eu estava pensando hoje à tarde assim, por que não tem nada disso sobre gasolina, por exemplo? Gente, esse vídeo. Estão dizendo aí, olha, anunciando que o posto de gasolina, que botar o combustível acima de 6,50 está pegando fogo. Ninguém fala isso. Porque baixa o combustível. Mas são instigadores de preocupação. Estão preocupados com tantas coisas. Quando a dificuldade se instala, pastor, dificuldade chegou no meu casamento, chegou na minha família, chegou nas minhas emoções, chegou na minha saúde. Geralmente o que eu levanto, preocupação. Eu jogo a preocupação para cima e fico preocupado, isso é contagiante. Mas a preocupação tem um primo, que chama-se medo. Quando as coisas ficam difíceis, muitas pessoas elevam e levantam o medo. O medo mantém você refém. É medo do que aconteceu, medo do que está acontecendo, medo do que vai acontecer, e nós ficamos reféns e ficamos na mão do medo. É por isso que Paulo, sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim: pois Deus não nos deu espírito de medo ou covardia, mas nos deu espírito de poder, de amor e equilíbrio. Lembrando João, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo aprisiona. Perceba que medo é a mercadoria, é a ferramenta da mídia. Assista aos telejornais. Eles causam medo. Sabe por quê? Porque o medo é a ferramenta de controle. Quer controlar alguém, quer dominar alguém, quer fazer de alguém marionete e dizer para onde vai controlar suas ações, é só colocar medo. Abra um parênteses, não dizendo se é bom ou ruim, depende da idade. Por exemplo, tem pais que educam seus filhos com medo. Ao invés de ensinar o que é certo e errado, preferem o medo, porque o medo traz controle. Olha, se você sair e você for para baixo nessa hora... na minha época tinha o velho do saco, hoje não sei mais o que é. Olha, o velho do saco vai te pegar. É mais fácil tacar medo, porque o medo traz controle sobre a vítima. Então o medo te torna refém. O medo te controla. Os jornais estão aí para controlar você. Não saia na rua, não vai a esse lugar, é medo. É a terceira coisa que o medo faz. O medo mata mais sonhos do que o fracasso. Pessoas enterram os seus sonhos antes mesmo de tentarem. Por quê? Por medo. Meu pai não conseguiu, minha mãe me agorou, o meu tio não deu certo, eu não vou nem tentar. O medo enterra os nossos sonhos. Mas além da preocupação e do medo, tem pessoas que nos dias difíceis, no tempo de luta e de batalha, levantam o fator reclamação. E a reclamação não existe até que chegue o tempo difícil, minha gente. Se eu estou bem, dinheiro na conta, casamento feliz, os filhos bem, está tudo bem, não tem reclamação. Quem reclama de um governo se é pelo governo beneficiado? Ninguém. Quem hoje reclama do presidente atual? Quem se sente pelo presidente atual de alguma forma prejudicado? Quando mudar o governo, e se mudar o governo, aqueles que agora sentem prejudicados, pode ser que lá no outro governo, caso mude, você seja privilegiado. Então a reclamação só surge quando nós estamos insatisfeitos e vivendo tempos difíceis. É fácil reclamar quando você está lutando uma batalha difícil. A Bíblia vai dizer que nem chegaram a 3 dias de liberdade. O povo de Israel saiu do Egito, então contou-se depois do Mar Vermelho. 1 dia, 2 dias, 3 dias, e eles começaram a reclamar. Moisés, para que nos trouxe aqui? Para morrer? Lembravam do sacolão que tinha lá no Egito. Lá tínhamos melão, banana, mamão. Aqui não temos nada para comer, Moisés. E começaram a reclamar. Sabe qual foi o fruto, o resultado disso? Geograficamente e biblicamente, diz a palavra de Deus que do Egito para Canaã eram necessários 11 dias de caminhada. Pasmem,
11 dias de caminhada. Eles ficaram quanto tempo? 40 anos. Por quê? Reclamação. O que nos diz que, quando você reclama, você permanece onde está. Diga assim para o seu vizinho, quando você reclama, você permanece onde está. Quem só reclama não sai do lugar, meus irmãos. Eu estou em crise, tempos difíceis. O que eu levanto no tempo difícil? O casamento difícil, o dinheiro está difícil, o emprego está difícil, a saúde está difícil, as relações estão difíceis. O que eu faço? Eu reclamo, eu reclamo, eu reclamo, eu reclamo. Não tem atitude nenhuma de mudança. Eu permaneço no mesmo lugar o resto da vida. Nada muda. O povo saiu de 11 possíveis dias para 40 anos porque reclamou. E a quarta e última coisa que você pode levantar, Moisés levantou o cajado de Deus. Mas a quarta e última coisa que você pode levantar é a raiva. Preocupação, medo, reclamação e raiva. Onde a raiva, ali a mágoa e ressentimentos. Ali a falta de perdão. Ali a falta de resolução e diálogo. Observe quando nós não resolvemos as nossas coisas com o cônjuge, com Deus, com a família, com os amigos. E nós simplesmente cobrimos para debaixo do tapete, porque agora estamos bem, então melhor não mexer nisso. Mas quando o dia mal chega, tudo isso vem à tona, o tapete é tirado. Aí vem a raiva. É aí que o cônjuge vai usar palavras mais ásperas ou de violência física. É aí que você vai ter confusões na família, discutir com pai e mãe, porque você em tempos difíceis levantou a raiva. E olha o que Tiago, irmão de Jesus, escreve em Tiago 1, versículo 20. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não é levantando a raiva em dias difíceis que a nossa vida pode mudar. Todo mundo levanta algo em suas batalhas. E a pergunta que eu fiz, eu volto a repetir. O que você está levantando nos dias difíceis da sua vida? Talvez você se encontre aqui, pastor, eu tenho levantado a preocupação. Quando vem os dias difíceis, eu fico extremamente preocupado. Outros diriam, olha, eu fico extremamente amedrontado, o medo toma conta de mim, eu não sei o que fazer, tenho medo de falar, tenho medo de pedir, tenho medo de agir, e você vira um refém. Talvez é reclamação, só reclama. Meu casamento é uma droga, não aguento mais, esse mundo é uma droga, minha mãe é uma droga, meu pai é uma droga, a igreja é uma droga, tudo para você é só reclamação. E as coisas não mudam. Ou talvez a raiva toma conta de você. E quando vem o tempo de crise, o que você faz é detonar como uma bomba, TNT, do desenho lá do Papaléguas e do Coiote. Explode tudo e ninguém consegue ficar perto de você. Todo mundo levanta alguma coisa nos seus dias difíceis. O que Moisés levanta? Moisés levanta o que nós lemos, a vara de Deus. Isso nos ensina pelo menos duas coisas. O que é a vara de Deus? Por que Moisés chama da vara de Deus? Porque quando Moisés sobe nessa colina e levanta a vara, ele olha para a vara, ele pode olhar para aquela vara e lembrar, por exemplo, de tudo que Deus fez usando aquela vara. Por exemplo, Moisés chega no Egito e ali tem um show de magia, de ilusionismo de Faraó e os seus magos, que faz tantas coisas. Então Moisés, para provar o poder de Deus, ele pega a vara, ele joga no chão e a vara vira uma grande serpente. Até aí tudo bem, alguém diria. O pior vem depois. Moisés se agacha, cata a serpente na mão e ela volta a virar um cajado. Então vem as 10 pragas e o povo está de frente do Mar Vermelho. E Moisés toca no mar e adivinha, o povo passa pés secos. Aquela vara de Moisés chama-se vara de Deus, porque ele sabe quanto Deus se manifestou por meio daquele simples objeto. A vara de Moisés o lembrava de duas coisas. Número 1, nos ensina que nós temos que nos lembrar da fidelidade de Deus em nossas lutas anteriores. Pastor, hoje vive uma crise conjugal. Ora, se lembre tudo que Deus já fez em lutas conjugais e não conjugais anteriormente.
E não só vá na sua história, vá além da sua história, vá na palavra de Deus. Olha tudo que Deus já fez, relatado aqui, desde cura de enfermos, ressurreição de mortos como Lázaro e tantos outros, o povo liberto do cativeiro. Nós temos que trazer à memória todas as vezes que Deus foi fiel ao seu povo e fiel a nós. E a segunda coisa que essa vara de Moisés mostra para ele e para nós, além de lembrar a fidelidade de Deus, é crer que aquele que fez aquilo pode fazer tudo isso novamente melhor. Deus pode fazer maior do que fez lá atrás. É lembrar das vezes que Deus te deu ânimo, coragem, ou trouxe um milagre, uma resolução naquela época, e Deus não só pode fazer de novo, Ele pode fazer ainda mais grandiosamente. Isso era a vara de Deus na mão de Moisés. Ou seja, quando estamos em tempos difíceis, nós podemos decidir levantar a preocupação, a raiva, o medo, a murmuração, ou podemos também levantar a memória da fidelidade de quem Deus é. Então, quando Moisés levantava o cajado, influenciava diretamente a luta que tinha no vale. O movimento de Moisés aqui em cima da colina ditava o resultado da guerra no vale. Isso nos diz que podemos hoje aprender que se eu olhar Moisés, que diz, olha, vá guerrear enquanto eu vou lá com a vara de Deus erguer aos céus. Podemos ver como essa coluna de Moisés como o reino espiritual. E aqui a guerra no vale de Josué como o reino natural. E podemos aprender que, quando nós nos posicionamos no reino espiritual, as coisas do reino natural mudam. Quando nós nos posicionamos em Deus no reino espiritual e nos movimentamos em direção ao reino espiritual, as coisas, as batalhas no plano natural mudam. Pessoas que estão lutando as suas guerras, simplesmente no plano natural, com a força do seu braço, e fazendo o que acham, o que concordam, o que decidem que é melhor, sem antes se movimentar e se posicionar no reino espiritual, costumam fracassar. Quando eu me posiciono aqui e digo, Deus, eu sei que o Senhor é. Deus, eu me rendo ao teu poder, à tua soberania. Deus, eu confio em ti. Deus, faça a tua vontade. Faz o que eu quero. Faz o que o Senhor quer e não o que eu quero. Deus, eu quero ser justo. Deus, eu confio em ti. Deus, eu não vou agir com a minha língua, nem com a força do meu braço. Deus, eu vou fazer segundo a tua palavra. Deus, eu vou caminhar segundo a milha. Eu vou dar outra face. Eu não gostaria, mas Deus, eu vou perdoar. Deus, eu confio em ti. E eu oro ao Senhor, eu leio a palavra, eu me posiciono em rendição a Deus e levanto aqui um tempo de comunhão com Deus. O resultado é, aqui as coisas mudam. No plano natural, as coisas começam a andar. A luta começa a ser vencida. Moisés levantava as mãos e o povo ganhava. Agora um aviso. Enquanto eu lia, eu percebi que aos olhos humanos parece algo que não seria um bom acordo para Josué. Eu fiquei imaginando, Moisés chama Josué, e fala assim, Josué, estamos com a batalha diante de nós. Os amalequitas vêm contra nós guerrear e nós temos que fazer alguma coisa. Ok, Moisés, qual é a ordem? Josué, pega homens valentes, pega a espada, vai para o campo. Tá, espada, escudo, voadora, pernada, decapitação. Tá, e você, Moisés? Eu vou aqui para a colina com eles dois e vou lá ficar lá com a vara para o alto. Josué poderia pensar, Moisés, só um minutinho, vamos ao plano de novo aí, vamos lá. Como é que é? Repete. Então, eu diria a Josué, eu vou para a guerra. Espada, sangue, decapitação, voadora e tal. E você faz o que você falou? Eu vou para o monte ali dar uma orada. Josué poderia pensar, ô Moisés, eu percebi que esse acordo não é muito bom para mim, não. É mais para você. Será que a gente não pode trocar? Tipo, você pega Arão e Ur,
pega a espada, vai para a batalha e eu vou com o pessoal ali no morro dar uma orada. Aí Moisés diz, não, você vai para a batalha com espada e eu vou subir a colina e vou levantar a vara de Deus. Josué poderia sentir desfavorecido no acordo? Sim ou não? Sim. Mas ele não faz. Porque ele entende que Deus dá a cada um uma tarefa. E nós temos que ser fiéis para cumprir cabalmente a tarefa que Deus nos deu, sem fazer comparação com a tarefa que Deus deu ao outro. Escute isso. Eu nunca vou conseguir ser fiel à tarefa que Deus me deu se eu gastar tempo invejando e comparando a tarefa do amiguinho. Muitas pessoas não conseguem ser fiel a Deus, aquilo que Deus colocou em suas mãos. Ministério, família, trabalho, filhos que estão o tempo todo reclamando, dizendo, mas por que ele, por que não eu? Por que ele tem esse favor e eu não tenho? Por que ele está em intercessão e eu tenho que ir para a guerra? Eu sei cantar e ninguém me chamou. Eu sei pregar e ninguém me chamou para pregar. Por que ele prega e eu não prego? Por que ele faz e eu não faço? E ficamos comparando tarefas. Enquanto nós invejamos e ficamos de ciúme com a tarefa do amiguinho, nós não conseguimos ser fiéis à tarefa que Deus nos deu. Posso ouvir um amém nesta noite? O que Deus deu para fazer, faça fielmente. Tem pessoas que acham assim, bom, mas a minha tarefa não é tão gloriosa, não vai dar muito like, não vou aparecer muito. Meu irmão, Deus não nos chamou para performar, Deus nos chamou para sermos fiéis. Não importa onde. Se é aqui pregando, ou se é lá embaixo vendendo um ticket, ou graças a Deus fazendo um churrasco. Não importa onde é. Como eu disse, Deus deu dons e habilidades a cada um e requer que nós sejamos fiéis. Por exemplo, Josué é aquele grupo da juventude. Jovem é o quê? Em força. Então, multidão sabe do que vem, jovem. É forte. Jovem é criativo. E já Moisés, o idoso, 80 e poucos anos, é experiência. Sim ou não? É sabedoria. E também é o financiamento. Você sabe, né? Jovem é criativo, mas não tem dinheiro. São os pais e avós que são sábios, mas também tem que financiar a criatividade do filho e do neto. Então, há uma geração que vai para a batalha e uma geração que usa de sabedoria. Mas aqui para nós não faça comparações, não inveja aquilo que Deus deu para você e para o outro fazer. Versículo 12 de Êxodo 17. Vai dizer assim, os braços de Moisés, então, porém, logo se cansaram. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, e um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim, as mãos permaneceram firmes até quando? Até o pôr do sol. Então, número 1, você sentou aí, quando as coisas ficam difíceis, todos nós levantamos algo. Número 2, nunca levante sozinho. Nunca levante sozinho. Moisés escolheu um grupo de confiança para subir com ele. Ele não foi sozinho levantar a vara de Deus no meio da guerra. Ele não foi sozinho para o morro nos tempos difíceis. Ele levou uma equipe de confiança. Anote isso. A chave para a vitória e para o sucesso é a equipe. Ninguém consegue realizar o que Deus concedeu para fazer sozinho. Moisés sobe com alguém. Observe, Moisés diz, Josué, pega uma equipe de jovens, homens fortes, uma equipe, e vá para o vale, e eu pegarei uma equipe, e eu vou subir a colina. O sucesso está na equipe. Moisés, ele foi bom com a vara na mão, por um tempo, mas não foi bom sozinho o tempo todo. Sozinho ele deu conta por algumas horas ou minutos, mas chegou uma hora que sozinho era insuportável, não dava mais, o peso era grande demais, os braços cansavam. Então precisou que então a sua equipe, Arão e Hur, arrumasse uma pedra, senta aqui velhinho, 80 e poucos anos, sentou, e os dois seguraram os seus braços até o pôr do sol. Digamos que a batalha começou pela manhã, até o pôr do sol,
ele teve o seu braço seguro, porque seus braços se cansaram. Diga assim para o seu vizinho, se você puder hoje, você nunca fará a vontade de Deus sozinho. Diga para ele. Precisamos de pessoas. Precisamos de pessoas. Eu me lembrei, pela manhã eu compartilhei também, que amanhã, segunda-feira, é o Dia Internacional de Malhar o Peitoral. Dia do supino, que é para academia, sabe. E teve um dia, segunda-feira como amanhã, fui para a academia, eu tenho que fazer 4 repetições de 10 no supino. 10, descansa, mais 10. A terceira, coloca mais alguns quilos, 10. A quarta, agora é para rasgar, enchi de peso. Eu estava sozinho. Enchi de peso. Aí foi 1, 2, 3, aí foi 4, 5, 6, 7, 8. Aí a 9 já subiu assim. Aí eu pensei, 9, 10 são parecidos, tá bom, né? Mas a ganância. Eu falei, não, 10 são 10. Aí vem aquele papo motivacional, né? Você consegue. Você é o cara. Você nasceu para isso. Ninguém vai te parar. Eu pensei. Aí, ao invés de colocar no suporte, eu desci, meu irmão. Desci a 10ª, eu... 10. 10. E o ferro não subia. Eu olhei para o lado, não tinha ninguém que eu conhecia. Eu olhei um jovem assim, eu falei, ele de fone. Eu falei, meu Deus. Sozinho. Era muito pesado. Falei, não tem... Eu pensei assim, eu vou morrer aqui, gente. Falei, não tem jeito. Vou virar um pouco de lado, vai cair uns 5, 10 quilinhos do lado de cá. Aí eu viro para lá, acabou que caiu os 30 quilos do lado de cá, caiu os 30 de cá, eu levantei vazio, mas quando caiu, fez... Até quem estava de fone, tirou o fone e fez assim. Olhava para mim e eu falei, caiu, gente, caiu. Mas foi uma amarga experiência de que eu não consigo render o suficiente. Eu não consigo ter força suficiente quando eu estou, diga-se comigo, sozinho. Quando eu tenho alguém, é a famosa, dá uma bola aqui. Alguém vem, pega na barra e tira 1 quilinho. Na última série, e ajuda. Como é bom treinar com alguém. Você que treina sabe disso. Você bota mais peso, você se sente motivado, você faz o 11, faz o 12. Mas sozinho é muito ruim. Moisés não conseguiu levantar a vara de Deus por mais que algumas horas, porque sozinho é sempre mais difícil. Agora, versículo 13 ao 16. A guerra se finda. Versículo 13 vai dizer, como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Então o Senhor disse a Moisés, escreva isso em um rolo como lembrança permanente e leia-o em voz alta para Josué. Apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque debaixo do céu. Moisés construiu um altar ali e o chamou de Yavé-Nissi, algumas versões, Javé-Nissi. E disse, uma mão, observe, uma mão foi erguida perante o trono do Senhor, e de geração em geração o Senhor guerreará contra os amalequitas. A batalha foi vencida, e Deus mandou Moisés fazer memorial e chamar Josué e dizer em voz alta, Jeová Nissi, quer dizer, o Senhor é minha bandeira. E prometeu que de geração em geração os amalequitas seriam derrotados. E o próprio Senhor, que guerreou lá na colina e no vale, guerrearia em favor de Israel contra os amalequitas para sempre. Terceiro, para nós encerrarmos, Deus faz o trabalho pesado. Não importa a dinâmica de vida que nós vivamos, não importa as dificuldades, as crises, o trabalho mais difícil, sempre Deus faz. Às vezes, em momentos nós nem estamos percebendo. Jesus é quem diz, o meu Pai trabalha e eu também. Vou te dar um exemplo. O trabalho mais pesado que você e eu jamais poderíamos fazer é a nossa salvação. Nós não fizemos nada para ser salvos. A salvação nos era impossível por mérito
por boas obras. Se fosse assim, Abraão, um grande homem, teria nos salvado. Moisés teria nos salvado. Davi teria nos salvado. Ninguém poderia nos salvar, nem nós mesmos. É por isso que Deus envia Jesus naquela cruz para nos salvar. Sabe, o trabalho pesado, as grandes guerras no reino espiritual, Deus está travando a todo instante. É por isso que temos que nos lembrar, irmãos, o que Paulo vai dizer. A nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Tem pessoas que hoje estão lutando suas guerras no reino natural, só no vale, não tem colina, não tem mãos para cima, não tem espiritual. Então se lembre, a sua luta não é contra o seu cônjuge, a sua luta não é contra o seu patrão, a sua luta não é contra um governador, presidente ou prefeito. As grandes lutas, isso são lutas pequenas, embora sejam, são pequenas. As grandes lutas são travadas no reino espiritual. Ao reino espiritual. Paulo diz, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então quando nós nos comprometemos, nos posicionamos, é a palavra, no reino espiritual, entendendo que aqui está a grande batalha, as coisas no vale natural acontecem. Pastor, meu casamento está em crise. E o que eu levanto geralmente é a preocupação, raiva. O que eu levanto é medo. O que eu levanto é reclamação. Pare com isso. O medo te aprisiona. A murmuração para a sua vida. Você fica preso ali. Quando você se posiciona no reino espiritual, entende que o meu inimigo não é a minha esposa. Não é meu marido. Há uma guerra espiritual e o diabo quer destruir o meu casamento. Você se posiciona aqui, as coisas aqui mudam. Quando aqui as coisas acontecem, o placar muda aqui embaixo. A sua guerra não é contra o seu patrão, contra a sua empresa. Não é contra o seu pai, contra a sua mãe. A luta é aqui, minha gente. O que nós temos, o que você tem levantado em dias difíceis? Porque em dias difíceis todos nós levantamos alguma coisa. Levantamos a palavra, levantamos a voz, levantamos a ira, a raiva. Hoje Deus nos traz a reflexão. Dizer que o que vale a pena de fato levantar é o nome de Jesus. Porque todas as promessas que Deus nos dá, Ele é fiel para cumprir e as garante no seu nome. Se vamos levantar alguma bandeira que não seja escola de samba, de partido, de time de futebol, se vamos ter que levantar alguma bandeira, de fato, levantemos a bandeira de Jesus Cristo. Dizendo, Jeová Nissi, Yahvé Nissi, Ele é a minha bandeira. Ele é o meu baluarte. É por causa dele que eu vivo. É para Ele que eu vivo. E é por meio dele que ainda estou vivo. Levantemos o nome de Jesus. E percebamos que nós estamos sozinhos. O povo de Israel não estava sozinho e Deus prometeu. Yahvé Nissi é o meu nome, para que você me conheça e saibam que perpetuamente eu darei cabo dos amalequitas. Eu guerrei de fato as grandes guerras de vocês. Um exemplo que eu dou, quantos nós já participamos de carregar móveis, mudança? Se você carrega uma mesa pesada com umas 4 ou 5 pessoas, de um cômodo para o outro, experimente um dia fazer isso. Você e mais 4 ou 5 carregando uma mesa, experimente tirar a mão da mesa. Sabe o que vai acontecer? A mesa não vai cair. A mesa vai continuar. E você vai perceber que de fato não era você que estava segurando a mesa. Haviam ali 4 pessoas. Assim é a nossa vida com Deus. Não tente achar que é você que está sustentando a sua história. Que é você quem vai sustentar o seu casamento. Que é você que vai sustentar as suas emoções, espírito, alma, mente. Não é. Se você tirar a mão, você vai ver que é Deus quem está sustentando tudo. Ele sustenta hoje as estrelas, os astros, os planetas. Deus sustenta a minha vida, a sua vida. Deus sustenta todo o universo. Então esta noite, quando vier os tempos difíceis, você certamente vai levantar algo. Porque todo mundo levanta algo em tempo de crise. Decida levantar elogios a Jesus e fazer dele a sua bandeira. Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Vamos orar. Fique de pé comigo nesta noite.